Fala, gente, tudo bem com você? Carlos Júnior aqui para mais um minuto da lição. Vamos estudar o tema Vendo Claramente. No livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 até o 30, Jesus cura um cego. Mas no Evangelho, Jesus curou vários e vários cegos. A gente encontra curas no livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas e outros evangelhos também repetem a mesma história. Mas essa história de hoje, exclusivamente a de hoje, é a única que aparece no livro de Marcos e nos outros evangelhos também. O que é que tem diferente nessa cura do cego do capítulo 8? Jesus encontra-se com esse cego em uma aldeia, pega ele pelas mãos e leva para fora da aldeia. De repente ele faz saliva, cospe ali, coloca a saliva nos olhos daquele cego e pede para o cego abrir os olhos. E para a surpresa daquele cego, quando ele abre os olhos, Jesus pergunta: você está vendo claramente? E aquele homem olha para o tempo e diz assim: eu vejo homens, vejo pessoas como se fossem árvores. Ou seja, ele estava vendo ainda a visão embaçada das coisas, não estava vendo claramente, nitidamente. Jesus, mais uma vez, com a sua saliva, passa a mão nos olhos daquele cego novamente. E ele abre os olhos e Jesus pergunta: e agora, como você vê as coisas? E ele diz: eu vejo perfeitamente, eu estou curado. Jesus manda aquele homem embora e os discípulos ficam se perguntando como foi esse milagre, por que Jesus fez esse milagre. Diferente, né? Jesus fez o milagre em duas etapas, algo que não acontece na Bíblia. E a pergunta é: por que Jesus curou aquele homem em duas etapas? Será que Jesus não tinha poder suficiente para curar de uma única só vez? Claro que ele tinha poder. Alguma coisa ele queria ensinar para os discípulos e ele queria ensinar para mim e para você também. Porque Jesus fez várias curas e a cura de Jesus era uma cura perfeita, não era pela metade. Mais à frente, Jesus pergunta aos discípulos: o que é que as pessoas dizem quem eu sou? E os discípulos começaram a falar: Jesus, alguns falam que você é João Batista, outros falam que você é o Elias ou o profeta. E Jesus pergunta: e vocês, discípulos, o que vocês acham quem eu sou? E Pedro tomou a frente e disse: você é o Filho de Deus. E Jesus mais uma vez fala assim: não conte nada para ninguém a respeito disso. E Jesus começa a falar da sua morte, que ele viria morrer aqui. E essa cura do cego tem tudo a ver com o tema da morte de Jesus. Sabe por quê? Porque nós vivemos um período de crescimento espiritual, conhecimento do Evangelho. A primeira cura que Jesus fez no cego, que ele começou a ver embaçado, significa o nosso conhecimento. Nós não temos conhecimento por completo das coisas, não entendemos muito bem a missão de Jesus, o que ele sente por mim, o que eu sinto por ele, qual a sua missão aqui na terra. Mas se convivermos com Cristo cada vez mais, orando, estudando a palavra, veremos claramente o conceito do amor de Deus por toda a humanidade. Os discípulos não compreendiam a missão de Jesus. Os discípulos não queriam que Jesus morresse. Os discípulos queriam que Jesus fosse o reino, o rei terrestre. Só que Jesus falava de um reino celestial. Os discípulos pensavam somente aqui na terra. Os discípulos não reconheciam que Jesus iria morrer como alguém que ressuscita mortos, que cura cegos, aleijados, expele demônios, tem o poder em suas mãos, o mar obedece à sua voz. Como é que esse homem iria morrer? Os discípulos não compreendiam essa missão de Cristo de morrer por toda a humanidade caída. E Jesus usou esse exemplo na cura do cego para dizer isso. Os discípulos estavam enxergando embaçado ainda a missão, não compreendia por completo. Mas um dia ele iria enxergar claramente toda a missão. Hoje o Evangelho já está completamente esclarecido para muitos que estudam a mensagem. Mas quem sabe existe hoje pessoas que ainda estão enxergando esse Evangelho, essa missão de Cristo de forma embaçada. Precisamos ter mais comunhão com Cristo, precisamos conhecer mais Ele, para de fato aceitá-lo de todo o seu coração. Que Cristo hoje faça de fato essa cura espiritual na sua vida. Que você possa de fato enxergar claramente e entender que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E só Ele que nos traz a salvação. Que Deus te abençoe, forte abraço e até mais.